Alô? Espero gravado, não atrapalha hoje. Vamos começar. Hoje não tem abertura. Estava esperando a abertura, até cobrando que o subtenente não chegou ainda. Hoje não tem abertura. A nossa técnica, claro, está sempre em dia. Obrigado aí vocês. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia aos nossos amigos e irmãos internautas que estão ligados a nós. Que Deus abençoe-nos nesta hora. O corinho do turno do tempo hoje é para frente e para o alto, onde Cristo, onde Deus está. Lembra os corinhos? Eu disse que cada semana eu tenho com corinho na minha cabeça, vários. E eu trago aqui, alguns são conhecidos, outros não. Lembra o corinho que diz, para frente e para o alto, onde Deus está. Caminhemos jubilosos, sem desanimar. Sim, marchemos avivados. Okay? Sempre avivados. Eu esqueci. Agora outra fala, acho que cantando vai dar, vamos ver. Para frente, para o alto, onde Deus está. Deu Hamilton. Caminhamos jubilosos, sem desanimar. Sim, marchemos avivados, sempre alegres a cantar. Para frente, para o alto, onde Deus está. Dona Débora não conhece o corinho? É do nosso tempo, né? Quem lembra dele? Vamos cantar agora com vontade? Para frente, para o alto, onde Deus está. Caminhemos jubilosos, sem desanimar. Sim, marchemos avivados, sempre alegres a cantar. Para frente, para o alto, onde Deus está. Hamilton, tá lembrando o corinho? Eu ia falar com você antes do violão, mas já, como hoje não tem abertura, né? Nós estamos caminhando aí. Dá uma ajuda aí, a turma cantando muito mal. Vamos lá. Para frente, para o alto, onde Deus está. Caminhemos jubilosos, sem desanimar. Sim, marchemos avivados, sempre alegres a cantar. Para frente, para o alto, onde Deus está. A ver, não é fácil, não. Mas como o senhor vai falar comigo, vai bem, a passinha de tartaruga, mas vai para frente, né? Só que como tartaruga não voa, né? Tem que ter asa de águia, né? Para subir. E às vezes só caminha como tartaruga, asa de águia só amanhã. Hoje não dá. Não é verdade? Mas Deus vai dando força para a gente. Dona irmã, a irmã Enedina faz oração por nós, por favor. Oremos a Deus. Amém. Bem, nós estamos estudando o Evangelho no Velho Testamento. Nós terminamos domingo passado com a aula da Dona Geusina, falando a última lição sobre o livro de Jó. O Evangelho no livro de Jó. E nós vimos ali uma palavra que vai acompanhar todas as lições sobre o Evangelho no Velho Testamento, a palavra redenção, ou resgatar, ou resgatador.
E hoje nós vamos começar uma série de 4 lições sobre o livro de Ruth, o Evangelho no livro de Ruth. O Evangelho no livro de Ruth. Quem já leu o livro de Ruth todo? São 4 capítulos só, fácil de ser lido. A vida cheia, aliás, antes disso, o livro de Ruth, quem leu percebeu que é uma linda história de amor, de lealdade e de redenção. Lá está a palavra redenção. Por isso que a lição trata exatamente do Evangelho no Velho Testamento. Então eu repito, o livro de Ruth, quem já leu, quem não leu vai começar lendo agora, que nós vamos estudar todos os 4 capítulos. Hoje é o capítulo 1 só, não posso avançar isso, porque domingo que vem o Angelzinho começa com o capítulo 2. Embora diz aqui até o versículo 15 só, mas na verdade vamos estudar todo o capítulo 1, que é a matéria de hoje. Então o livro de Ruth, vou repetir isso que é muito interessante, é uma linda história de amor, de lealdade e de redenção. O livro de Ruth é considerado uma obra-prima, que conta a história da salvação de uma moabita. Os moabitas eram considerados como o povo maldito, ninguém se convertia lá, que Deus nem estava lá. Mas então a história é interessante, é bom lembrar disso, porque não há pessoa no mundo que não possa ser salvo, e que existe alguém eleito lá para a salvação. É uma obra-prima que conta a história da salvação de Ruth, uma moabita, que ao abandonar a sua terra, abandonar os seus parentes, abandonar os seus deuses, Ruth demonstrou amor por sua sogra Noemi, viúva, pobre, e apegou-se ao Deus verdadeiro de Noemi, que colocou Ruth no caminho de uma família judia, que a descobriu, que a abençoou com um lar numa linhagem divina, que é a linhagem de Jesus Cristo. Aqui começou a história, né? Uma mulher moabita, numa terra onde ninguém queria saber, nem quem morasse lá não tinha Deus com ele. Deus escolheu alguém. Eu falei com você outro dia que Deus gosta de complicar as coisas, né? A linhagem de Deus na vida do crente, a linhagem de Cristo é uma linhagem complicada, gente. Mulher estéril, mulher escolhida lá, uma meretriz, tudo faz parte da linhagem de Cristo. Engraçado, né? Deus usou uma moabita para a descendência de... Para você ver, nós vamos falar, o assunto hoje é praticamente esse assunto aí. Então note bem, ela tornou-se então a linhagem divina, que é de Jesus Cristo. E note bem, sem esse livrinho pequeno de 4 capítulos só, o livro de Ruth, sem esse livro de Ruth, o fato de que ela é da linhagem de Cristo seria desconhecido. Que não há outro lugar na Bíblia que fala sobre isso, sobre ela. Mas ela está lá. A tradição rabínica diz que quem escreveu esse livro, o autor do livro de Ruth, foi o profeta Samuel. Ele escreveu Ruth, Juízes e o livro de Samuel, mas não há comprovação. Não havendo comprovação de que ele foi o autor desse livro, então esse livro é a autoria desconhecida, ou, como alguns dizem, é uma autoria não determinada. O livro de Ruth foi escrito no tempo de Samuel, no ano de 1050 antes de Cristo, no começo da monarquia de Israel, no tempo de Davi. Agora, há uma curiosidade nesse livro, vocês descobriram? Que não tem nenhum outro livro da Bíblia? Uma curiosidade. Ah, você sabia disso mesmo?
Eu já falei isso aqui alguma vez, acho que já, né? O senhor falou, eu aprendi. O livro de Ruth não contém a palavra Deus. Qual é a palavra dita lá para Deus? Todo poderoso. Quando ela refere-se a Deus, ela fala todo poderoso. Mas não existe no livro de Ruth a palavra Deus. O assunto hoje da lição é Noemi e as amarguras da vida presente. Vamos ler? Hoje eu quero que leia até o versículo 15. Eu vou fazer o seguinte, para ler mais rápido você participar, eu vou ler os versículos ímpar, você responde com o versículo par. Lá o capítulo 1 de Ruth, por favor. Na verdade, nós vamos estudar o capítulo todo. Já tem gente aqui perguntando a expressão, teu povo é o teu povo, teu Deus é o teu Deus é o meu Deus. Calma, vamos chegar, está aqui, nesse capítulo aqui. Está nesse capítulo aqui. A declaração dela que é postada hoje em muitos convites de casamento. Né? Vamos chegar lá. Nós vamos ler daqui a pouco, o versículo 16 e 17 do capítulo 1. Talvez não vai dar para ler. Eu posso ler até o 17 para sair essa expressão aí. Por favor, eu vou ler assim. Vamos ler mais rapidamente, para não perder muito tempo. Ruth 1, nós vamos ler de 1 até o 17, porque disse até o 15, mas o 16, 17 contém essa expressão aí: teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, tal. Nos dizem que julgava os juízes. Olha, preste atenção aqui. Nós vamos chamar a atenção a algumas frases aqui. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, um israelita de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Lê alto, gente. Morreu Elimeleque, olha que desgraça logo, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Aconteceu, olha tanto desgraça. Morreram também ambos os filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou para a terra de Moab, porquanto nessa ouviu que o Senhor se livrara do seu povo, dando-lhe pão. Nós tivemos, já saíram lá de Belém para vir para Moab por causa de fome. Agora estava aqui depois de 10 anos, aqui entrou fome. Lá em Belém começou a ter bens. Então voltaram para lá. Qual versículo eu vou ler? 7. O 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras. Quais suas noras? Ruth e Orfã. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Sua mãe, e o Senhor use conosco de benevolência, como vós que morreram e comigo. Volta a casa da sua mãe, não a casa do seu pai. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Quer dizer aqui que elas iam casar de novo. Elas precisavam casar de novo. Precisavam, porque a lei do dedilhado. Precisava casar. Para manter a família, eu tiveram filho antes, né? Eu já li tudo, não? Não, onde eu parei? Eu vou ler o nome? O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa com seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre filhos, para que vos sejam por marido. Que é o seguinte: quando um morria, o outro tem que casar com a viúva, né? Aqui então não tem mais filhos de casar. Então o que diz aí? Vai lá. Tornai as minhas
Ide vivem fora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, vejo esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. Esperar-vos-eis até que viesse a ser grande, abster-vos-eis de tomar marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo chorará em alta voz. Beijo, sentindo ser sua sogra, porém muito se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e ao seu Deus. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, aí vem: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Vamos ler. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei ressuscitado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Sabe o que diz aqui os chamados? Um pastor pretoriano escreveu um livro, falou sobre isto. Aqui começou as duas mulheres se amando. Entrou aí o homossexualismo. Que absurdo, né? Que absurdo! Porque amor, como Davi com Jonathan, usa isso aí como recurso para combater, para defender essa epidemia no mundo hoje das pessoas. Essa semana eu estava conversando com minhas irmãs aqui sobre esse assunto, eu fiquei espantado, eu sabia disso. 2 pastores gays na televisão, sendo entrevistados. 2 pastores gays. E os seus filhos, os seus membros das suas igrejas são gays também. E foi uma semana, parece alguma coisa nesse sentido aí. Só estava me contando. Então essa aqui diz isso, porque esse amor é meio esquisito, né? Não havia nada disso. Não havia nada disso. Então, infelizmente, um pastor amigo meu, colega meu, fez seminário comigo, já morreu agora. Ele escreveu um livro e me mandou esse livro, dizendo que o amor mais importante do mundo é o amor entre pessoas do mesmo sexo, que é amor sem interesse. Minhas irmãs e meus irmãos, essa história, nós acabamos de ler, que parte dela nos ensina uma coisa importante. Essa é a introdução. A vida é cheia de altos e baixos. E o cristão convicto da graça de Deus sempre aproveita esses tempos difíceis para fortalecer a sua fé em Deus. E os dias bons, o crente convicto aproveita para crescer em compromisso diante do seu Senhor. É o que Paulo disse lá: quando eu estou fraco, eu estou forte. É quando eu estou passando por problemas que eu sou mais forte espiritualmente. Aqui esse livro fala disso. E pode ser, meus irmãos, que alguns de nós aqui estejam passando por sérias dificuldades por causa, às vezes, de decisões erradas tomadas na vida, às vezes por falta de um planejamento de vida bem feito, ou por causa de doenças, ou por causa de crises mais diversas, ou por problemas familiares. É possível que alguns de nós estejam vivendo esse tipo de vida. E a lição de hoje, que possamos aprender no exemplo de Noemi, a encontrarmos
incentivo na sua experiência, em meio aos seus sofrimentos, para que nós possamos enxergar a mão de Deus, mesmo quando tudo nos pareça contrário. É difícil? É possível? Com a ajuda de Deus. Nem mesmo os que temem a Deus, o cristão com C maiúsculo, o cristão verdadeiro, nem mesmo que tema a Deus, estão livres das dificuldades e das decepções da vida. Não podemos também julgar o amor de Deus e sua fidelidade pelo número de nossos desejos que Ele tem satisfeito, e nem pelas necessidades que nos foram supridas por Ele. Então, vamos lá, a vida de Ruth, de Noemi. E Ruth, principalmente de Ruth, aqui está, não é isto? Nós podíamos dizer que Noemi, que o tema, o assunto de hoje é Noemi e as amarguras da vida presente. Então podemos dizer que Noemi é representada nesse livro como uma mulher em aliança com Deus, uma mulher em pacto com Deus. O seu nome é Noemi. O que significa Noemi? O nome Noemi, eu gostei de definir os termos. Significa amável, significa agradável e significa doce. Noemi tem esse significado: amável, agradável, doce, que é a mesma coisa, são palavras sinônimas. Mas notamos no texto que nós lemos, e alguns versículos, eu acho que não chegamos a ler esse texto, mas daqui a pouco vamos ler. Mais tarde, devido a todo o seu sofrimento, devido a toda a amargura que ela entendia, que as suas amarguras, o seu sofrimento vinham de Deus, ela não quis chamar mais de Noemi. Ela pediu que a chamasse de Mara. Olha a diferença. Mara significa amargo, significa amargoso. Vamos ler agora, você vai começar a ler comigo. Deixa o texto aberto de Ruth 1. Quem está aberto vai ler o versículo de número 19 e 20, que nós não lemos. Então ambas foram até chegar a Belém. Sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Não me chame mais de Noemi, que significa amável, agradável e doce. Me chama de Mara, porque a minha vida é amarga. Notem que, apesar dos versículos que nós já lemos, e quem conhece um pouco o livro de Ruth, notem que apesar dela reconhecer na sua vida a operação de Deus, e percebemos que houve um momento em que ela demonstrou uma visão, vamos dizer, uma visão, uma vez acontece conosco, uma visão equivocada sobre o Todo-Poderoso. Culpou Deus, ela culpou Deus de tê-la trazido de Belém, voltando agora, trazendo-a de volta lá de Moab para Belém. Deus tê-la feito pobre, sem nada, sem esposo, sem os 2 filhos, e também sem a condição mínima de sobrevivência. Versículo 21, quem pode ler? Esposa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque depois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Notaram? Ela atribuiu o sofrimento dela a quem? A Deus. Ela atribuiu o sofrimento dela
a Deus. Mas em lugar de todas as perdas que ela teve, perdeu os seus bens, perdeu seu marido, perdeu seus filhos, Deus lhe deu um grande presente. Um presente que ia marcar toda a história do mundo, da redenção. Ela lhe deu Ruth, uma nora, que não é muito comum. Realmente nora e sogra é um negócio sério, é gato com rato. Não sei porquê, viu? Eu não gostava da minha sogra. Eu gostava muito da minha sogra. É? Eu posso continuar ou vocês vão me atrapalhar a vida inteira aí? Então é o seguinte, mas em lugar de todas as perdas que ela teve, Deus lhe deu Ruth, que era uma nora dedicada. E uma coisa mais importante, uma pessoa escolhida por Deus, lá de Moabe, olha a história, gente, que Deus faz. Uma pessoa escolhida por Deus para os seus propósitos na formação de seu povo escolhido. Vamos lá no capítulo 4 de Ruth, lê o versículo, é um pouco meio grande o texto aqui, mas precisa ler. O capítulo 4, versículo 13 em diante. Alguém vai ler? Capítulo 4 de Ruth, 13 em diante. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Qual é o problema das 3 viúvas? É que tivesse alguém desse um filho, para dar sequência à descendência. Aí Deus deu um filho. Pode ler. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. 10 horas tá bom, por enquanto tinha mais, mas vamos deixar por aí. O que Deus fez, suscitou de Ruth descendentes. Porque no final da lição vamos tratar desse assunto. 3 viúvas, sem maneira de vai, procura um marido, que você tem que ter descendente da sua família. Eu não posso mais, eu estou velho, tenho mais filho. Então vocês procuram um marido. Mas nunca imaginava que o marido estava escolhido por Deus, que era Boaz. Eu estou adiantando uma coisa no futuro, mas essa lição nós estudamos outro dia, quem sabe. Mas que completou o propósito de Deus aqui. Ele lhe suscitou descendente. Como é que chamou o descendente de Ruth com Boaz? Obed, que era avô de Davi. Portanto, Ruth foi bisavó de Davi e Obed foi avô de Davi, dentro da sequência da linhagem cristã. Então, ao focalizar a atenção, no caso de Noemi, focalizar a sua atenção nos aspectos negativos, Noemi se tornou tão amarga que não conseguiu enxergar o bem e os planos positivos que Deus estava realizando. Isso acontece conosco. Muitas vezes, em meio aos nossos sofrimentos, nossas lutas, nossas decepções da vida, a gente não vê que há ali um propósito de Deus. Não acontece nada na vida do crente que não esteja com um propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Dura descobrir isto, mas está lá. Ou isso é verdade, ou eu rasgo minha Bíblia e jogo fora. Eu entendo que está na Bíblia é verdade, ou então rasgo minha Bíblia e jogo fora. Não vou fazer isso porque eu acredito nisto. E não é fácil. Então ela não entendeu essas coisas, não é isso? Noemi guardava, outra coisa muito importante, vocês já perceberam logo no início da leitura, que Noemi guardava em seu coração um certo sentimento de culpa pelo fato de morar em Moabe. O marido, como é que chama o marido dela? Não, Elimeleque. Elimeleque, o versículo 3, alguém podia ler?
13, é 13. Então embute um, gente, deixa aberto aí. Esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes, abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então notaram que conservava um sentimento de culpa pelo fato de o marido ter levado para morar em Moabe, né? Um lugar considerado amaldiçoado. Moabe era um lugar considerado amaldiçoado, onde havia idolatria. Ir para Moabe significava ir para longe de Deus. Olha a coisa tão séria. Ir para Moabe significava estar longe da aliança que tinha com Deus. Sabe por quê? O povo de Deus, quando foi passar lá, o rei... Essa é uma causa. Mas isso, uma das causas é essa. Esta. O povo precisou passar. Não deixaram passar. Não deixaram passar. Mas há outra coisa muito interessante aqui, ainda, além disto. Sabe por quê? Vamos ler então, vamos ver o porquê. Primeiro, Moabe era o nome de um filho de Ló, de sua união incestuosa com a sua própria filha, primogênita. Por isso Ló tornou-se pai dos moabitas. Eu preciso que alguém leia um texto aí, quem lê bem, que é um texto meio grande. É Gênesis capítulo 19, 30 a 39. Aqui está a parte da história. Eu estou lendo parte da história, depois vocês leem em casa o capítulo todo. Então eu vou repetir isso aqui. Sabe por que Moabe é um lugar maldito? Primeiro porque Moabe era o nome do filho de Ló, da sua união com a sua própria filha. Com a sua própria filha. Filha? Claro que é filha. São duas filhas. Então, isso tornou essa união incestuosa com a filha primogênita. Por isso, Ló tornou-se pai dos moabitas. Gênesis 19, 30 a 38. Quem vai ler? Rapidinho para nós. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Você já leu isso na Bíblia uma vez? Pode ler, irmão. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Levirá. Bem, façamos-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Tem essa história na Bíblia? Vai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, e é o pai dos moabitas. Muito bem, até aí chega. Por que a Moabe é um lugar tão miserável, tão terrível? Porque Moabe é o nome de um filho de Ló, que ele teve com a sua própria filha. Mas é interessante você ver a história aqui, a linhagem, tem alguma coisa aí dentro de quê? Da providência divina. Eu tenho muita pergunta para fazer para Deus nesse fim do céu. Será que eu vou chegar lá? Agora, o povo moabita era tão amaldiçoado que não era bem recebido nas reuniões dos outros. Outra pessoa vai abrir a Bíblia lá em Deuteronômio, enquanto é rápido, viu? Capítulo 23, 3 a 6. Veja como eram tratados os moabitas pelos israelitas. Deuteronômio capítulo 23, 3 a 6. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Olha aí, tá vendo?
nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não for o vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petora, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes trocou uma vez em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. E aí, né? Notaram então? Os moabitas não tinham nem parte dos outros povos, não podia entrar nas assembleias dos outros. Nem a 10ª geração dos moabitas. Até a 10ª geração. Olha bem a coisa terrível que era aí. Então os moabitas eram considerados um povo maldito. E Ruth trazia consigo um sentimento de culpa de ter vivido nesse lugar. Porque ninguém ia para Moabe sem sentir culpa de estar lá num povo tão incrédulo, tão amaldiçoado por Deus. Olha que bem coisa tremenda. E o livro de Ruth termina com a genealogia, olha bem, de Davi como descendente de Boaz, o israelita, e Ruth, uma moabita. Entende? Ai meu Deus. E esses dois, um israelita e um moabita, formavam um casal ancestral de Cristo. Fato que mostra que a providência de Deus, unindo nações tão diferentes como Israel e Moabe, para Deus cumprir naquilo de seus propósitos. Boaz era filho de Raabe e era meretriz casada com Malom. Tem tudo isso. Um Salmão. E a união entre Ruth e Boaz coloca-os como parte de uma linda genealogia que mostra a graça de Deus combinando com a fraqueza humana. Entende? Não, né? Capítulo 4, versículo 21 a 22. Capítulo 4 de alguém pode abrir? Ruth, capítulo 4, versículo 21 e 22. Vou repetir isso aqui. A união entre Ruth e Boaz coloca-os como parte de uma linda genealogia que mostra a graça de Deus combinando com a fraqueza do homem. Capítulo 4, 21 e 22. Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Está na linhagem de Davi e de Cristo. Todo esse negócio que ele não aceita. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Cristo era filho. Então, meus irmãos, mas há outra coisa. Filho de Judá. Há uma outra coisa aqui ligada à lição de hoje, nessa vida, nessa linhagem genealógica de Cristo. Note bem. Outra coisa muito estranha nessa linhagem messiânica. Qual é? Que um dos ancestrais de Davi chamava Pérez. Vamos lá para o 4 de novo. É filho de Judá. Com quem? Com Tamar. Quem era Tamar? Tamar é nora. Nora dele. Você está sabendo da história, menina? Vamos lá no capítulo 4, por favor, e leia esse texto. 4, 12, capítulo 4 de Ruth, por favor. Versículo 12, leia. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Qual versículo 18 a 22? Pode você ver, está aberto para ler. São estas, pois, as gerações de Pérez. Não. Pérez gerou a Esbom, Esbom gerou a Ram gerou a Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Aí Boaz é gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Um dos ancestrais de Davi era Pérez, aqui está vendo, que era filho de uma união irregular
irregular entre Judá e a sua própria nora Tamar. Gente, quanta coisa aqui dentro. Gênesis 38, 24 a 30. Eu não vou ler hoje pelo tempo, mas porque eu peço que você leia esse capítulo em casa. Capítulo 38 de Gênesis. Vocês vão ler essa história de Tamar e Judá e Tamar. Morreu, só um rapidinho, morreu o esposo de Tamar e ele prometeu a Tamar um filho, que era muito pequena ainda, não podia casar naquela época, mas prometeu que ele casaria com ela, porque a lei do levirato é o seguinte: o filho casou com alguém, ele tem irmão, não teve filho, morreu antes, o outro irmão deveria casar com a nora, com a cunhada, para gerar filhos. Ele prometeu, Judá prometeu a Tamar que, como tinha morrido o filho dela, que aquele filho ia crescer, ia ser marido dela, mas ele fez, então cumpriu isso. Aí ela se vestiu, se camuflou, ficou na porta da cidade. Você vai ler o texto em casa. Você vai ler o texto em casa. E aconteceu esse fato. Ele levou para cá, mas acontece o seguinte: é o tal negócio, né? O cara faz sujeira e deixa rastro para trás. Não, ele deixou o símbolo dele, o mensagem, alguma coisa, um colar, alguma coisa, porque ela pediu. Deixa não. Falei o texto em casa, vai ler o texto em casa, hein, gente? Quero que você leia em casa, que é um texto muito interessante. Esse encontro. Aí o que aconteceu? O dia que apareceu grávida, sua nora está grávida, mate-a, ele disse. Mate-a, porque está grávida, ela é viúva, mate-a. Aí ela disse: de quem são essas coisas? O quê? Ela é mais sábia que ele disse. Vai ler o texto aí. Estou vendo? Deixa lá para trás, você vê o que acontece. E não há pecado perfeito. Não há pecado perfeito. O cara comete pecado, um dia vai sair à tona. Alguma coisa ficou para trás. E esse Pérez era filho dessa união errada entre Judá e Tamar, a sua nora. Você lê o texto, quero que você lê o texto em casa, capítulo 38 de Gênesis. Eu lhe dei umas pinceladas para você incentivar a você ler em casa essa história. Reverendo, tanto então da geração dos Moabitas como da geração de Israel, houve essa união assim esquisita. Então você vê umas coisas. Na linhagem de Davi, da linhagem de Jesus Cristo, tinha uma meretriz, né? A meretriz, está incluída nessa linhagem. Se colocaria nessa linhagem? Aí Deus colocou. Mas Deus é aquele que transforma maldição em bênção. Eu vou ler uma frase bem como essa aí, sabe? Eu tinha pouco dizer, é verdade. Nós temos que aceitar a vontade de Deus, porque Deus está colocando como Ele quer. Eu não posso me meter em nada de Deus. Escolheu Jacó, né? Por que Jacó? Ele faz o que bem lhe aprove. Porque esse exemplo aqui, esse caso aqui, foi como o caso de Jacó. Quando essa mulher Tamar teve filho, ela teve um gêmeo. E a primeira criança que nasceu com o bracinho para fora, de fora, né? Você acha isso também, né? É a cabeça que sai para fora, em primeiro lugar. E aqui em primeiro, o que Mateus fez? Marou o cordinho no braço dele, esse é o primogênito. E aquele camarada encolheu o braço e nasceu o outro. Por isso que deu o nome de Pérez. Você vai ler o texto, lê esse capítulo em casa, quando você chegar em casa, lê esse capítulo. Você vê que coisa interessante aconteceu. Chamou Pérez, que era filho de uma união irregular entre Judá e a própria nora Tamar. Leia em casa. Leia. Acabou. Vem para frente, depois eu volto. As coisas estão misturadas lá. Quantas pessoas estão na igreja hoje que a vida dele no passado foi terrível? Cada coisa aconteceu na vida. Eu conheço pessoas assim. Então Deus faz as coisas certas, como Ele quer.
O livro começa com uma família fugindo da fome. Outra coisa interessante. Lá no capítulo 1, nos dizem que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Então o livro começa com uma família fugindo da fome, saindo de Belém para Moabe. E outra coisa, aquela fome que estava acontecendo ali era tida como julgamento de Deus contra aquele povo. Aquele povo estava sendo castigado por causa da sua desobediência. A razão de toda essa situação foi a infidelidade daquele povo. O que você vai falar agora? Não sei, agora ficou sem saber que hora. Você que olhar? 10:30? Então dá tempo. Por favor, abra o livro Juízes. É uma folha para trás, olha. Capítulo 2, versículo 10 a 15. A razão de toda essa situação foi a infidelidade daquele povo. Vamos descobrir que Josué morreu. Uma geração depois de Josué, ninguém conhecia mais nada que aconteceu com o povo do passado. Leia esse texto aí. Juízes, capítulo 2, versículo 10 a 15. Quem vai ler? Foi também congregada a seus pais Ouça isso. toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou e não conhecia o Senhor. Olha aí. Nem, Uma geração depois não conhecia o Senhor mais. nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Não sabia que o mar vermelho ia sair enxuto, não sabia que pão deu maná no deserto, não sabia que nada que os milagres aconteceram, não sabia nada. Desculpa, mas vai ler, irmão. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baales. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Até então. Que é um texto, deixa eu ter. Então o livro começa referindo-se a dias difíceis que julgava o povo, os juízes. O versículo 1, repetindo: Belém lá, Moabe com sua mulher. Nos dias em que julgava quem? Os juízes. Houve fome na terra. Então o livro começa referindo-se fome, começa referindo-se os dias em que julgava os juízes. E esses dias em que julgava os juízes foram um dos piores momentos da história de Israel. O que diz lá no capítulo 21? Daí facinho para você encontrar. 21 de Juízes, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Já pensou um mundo sem governo? Às vezes nós achamos ruim os nossos governos, não sem governo. É como as leis, por exemplo. Como as leis às vezes a gente acha tão absurdo. Vamos pensar na lei do trânsito. Você imaginou São Paulo sem lei de trânsito? Não deve ser o semáforo, você xinga de vez em quando eles. Como seria isso aqui? Que balbúrdia seria? Mas como atrapalha a gente, a gente está com pressa, na verdade? Mas é lei. E o que acontece quando você infringe uma lei? Você vai pagar por isso. Ai do mundo aonde cada um faz o que quer. Há casos assim, né? Onde cada um faz o que quer. As crianças mandam os pais não fazem nada, seja tudo bem, está tudo bom, vão criar marginais. Essa semana estava visitando uma criança, nasceu na igreja, eu dizia sobre isso. A menina está com pouco tempo, rapaz coisinha real. Claro, a Bíblia diz isso. O provérbio diz o seguinte: a criança nasce com a escrutice no coração. O que é escrutice? Quer fazer coisa errada. E a disciplina que os pais dão é que vai colocar a criança no caminho certo.
Agora tem pai que cria criança como cachorrinho, como gatinho, não fazem nada, não educa, não repreende, não disciplina, vai criar marginal, porque nasceu com aquele direção, expertise no coração. E se não for orientado com a palavra de Deus, com instrução, com ensino, com educação, vai ser aquilo. Eu não sei o que eu estava falando mais, mas tem assim. Então cada um fazia o que achava certo. E agora, meus irmãos, nessa história tumultuada que viu até agora, né? Que tumulto, eu estou com a cabeça assim, ó. Estava lendo esse assunto semana, minha cabeça ficou tumultuada, entendeu? Que coisa, que história tumultuada. Nós encontramos na união entre Boaz e Ruth, que representam, viu, dona Josina, o Evangelho no livro de Ruth. A união deles representa o Evangelho, a história da redenção. E culminou na pessoa de obra, na pessoa e obra de Jesus Cristo, na qual o personagem principal é o Senhor Jesus e não o homem. Porque a história do livro de Ruth é a vida de Noemi, Ruth e Boaz. É a história de como Deus age para cumprir seus propósitos soberanos. E aqui vem aquela questão da terra do pouco. Primeiro sinal. E nesse propósito soberano de Deus, faz com que vidas destruídas sejam vidas destruídas, sem esperança em encontrar o seu resgatador ou o seu salvador. É nós. Você é salvo? Como é que era a sua vida antes, sem Cristo? Nós éramos vidas destruídas para muitas pessoas. Todos nós, sem Cristo, só a vida. Deus mandou o seu Filho para nos resgatar. A redenção, nos redimir. A palavra redenção, já foi que Deus definiu isso aí. Redenção significa o preço pago por um escravo. Nós éramos escravos do pecado, escravos do mundo, escravos dos nossos cobiços, nossos desejos. E Cristo nos resgatou, comprou-nos, pagou o preço da nossa redenção. E Boaz, nessa história toda, representa exatamente isso. Ele restaurou a vida de Ruth, colocando-a no casamento dela e o filho que nasceu dentro da linhagem de Cristo Jesus. Meus irmãos, isso nos ensina que no meio das nossas próprias dores, quem não as tem, né? No meio dos nossos sofrimentos, reconhecemos que Deus faz tudo concorrer para o seu propósito e fortalecimento da nosso, por causa do seu poder que opera em nós. Então Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Agora, muitas coisas acontecem na sua vida e que você vai morrer sem saber por que não. Mas eu posso dizer, se isso não é verdade, então a Bíblia está mentindo. Se a Bíblia está mentindo, eu quero jogar fora. E eu creio na Bíblia. Você não crê na Bíblia? Com a palavra de Deus? Você não crê nos milagres de Deus? Você não crê nas promessas de Deus? Ou você crê e é cristão, ou você não crê e você não é cristão. Nós aceitamos tudo pela fé. Vai discutir fé. O que é fé? Defina a fé para mim, né? Já contei para eu. Fé é a convicção de fatos que não se veem e comprovação daquilo que não aconteceu ainda. É fácil. Calvino definiu fé como conhecimento certo e firme da benevolência de Deus para conosco. Fé é o conhecimento certo e firme da benevolência de Deus para conosco. Noemi conquistou sua nora, Ruth, para Deus, e o seu exemplo de vida santa. Será que nós temos conquistado pessoas na nossa vida santa? Certamente Noemi tinha algo especial para que Ruth se apegasse a ela com tanta determinação. Deve ter visto em Noemi
o exemplo de uma mulher de Deus. O que as pessoas têm visto em você? Que tipo de pessoa o mundo vê você? Nós lemos a Bíblia e o mundo lê a nossa vida. Dois irmãos de problemas civis, na orgia, um dia um se converteu. Então no dia seguinte o outro convidou para ir à festa. Não vou mais, eu gosto de sofrer. O que é isso, rapaz? Não, agora estou lendo a Bíblia. Você vai ler a Bíblia? Vou ler a Bíblia. E eu vou ler a sua vida. O que aconteceu alguns meses depois? O outro também se converteu, lendo a Bíblia do outro. Porque o mundo não lê a Bíblia não, gente. Então ele tem que ler a sua vida. Você lê a Bíblia e o mundo fora lê a sua vida. Que tipo de vida? O mundo lá fora, e se desconfiar, nem o mundo aqui dentro. Não lê. Embora Noemi tivesse insistido que Ruth voltasse para a sua terra, para a sua família, aos seus deuses, no versículo 15 diz isso, ela preferiu ficar com a sua sogra. Então fez um comprometimento de apegar-se não só a Noemi, como apegar-se à sua terra, como apegar-se ao seu povo e ao seu Deus. E aí então que ela fez a célebre declaração, que são postados em muitos convites de casamento. Versículos 16 e 17 já foi lido aqui. Tem uma música, né? Tem uma música, né? Também se cantam em casamento. Como é que é isso? Onde quer que tu fores, irei também. Onde quer que pousares, pousarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é lindo. Você tem que saber se é música. Se ela não soubesse. Aí quem quer saber? Ela propunha, então outra coisa, o que ela fazia aqui? Ela propunha abandonar tudo que ela conhecia antes, para seguir ao único e verdadeiro Deus. Então, Ruth foi uma imitação de Abraão. O que Deus pediu a Abraão no capítulo 12 de Gênesis? Sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, com a terra. Você pode abrir Gênesis rapidinho aí, capítulo 12, que eu quero ver as promessas. Faça isso, mas a promessa. Deus pede as coisas difíceis para a gente, mas faz promessa. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Aí. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sabe qual a terra que mostrou? O Egito. Ele chegou lá, como é que estava lá? Fome, fome, fome. Eles estão num lugar todo maravilhoso, um jardim do Éden, uma terra que eu mostrarei. Sabe qual a terra que foi? Egito. Estava pobreza, 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 fome, tudo lá. Olha, Deus te abre de um lugar bom para um lugar ruim. Mas foi assim que fez o Abraão. Falei, minha irmã, desculpa, eu estou rompendo você. De ti farei uma grande nação. Farei uma grande nação. Vai ler, vai ler. Te abençoarei. Te abençoarei. Engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é bom. Em ti serão benditas todas as famílias. Te abençoarei, te abençoarei, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem nos amaldiçoa, quem amaldiçoa o povo de Deus, quem brinca com o cristão, quem fala mal do ungido do Senhor, paga por isso. Versículo 10 fala disso, né? Da fome. Versículo 10. Havia fome naquela Havia fome, né? Tá bom, eu vou terminar. Então ela é a imitação de Abraão, a quem Deus determinou sair de sua terra, da parentela, casa de teu pai, com a terra que eu mostrarei, e prometeu bênção. Eu queria que no finalzinho aqui, podia fazer no início e no fim. Sei que eu comecei a lição de trás para frente, né? Hoje. Vocês perceberam isso? O significado dos nomes. Como se chamava o esposo de Noemi? Elimeleque. Significava meu Deus é rei. Os seus filhos, Malom, que é o esposo de Ruth, seu nome significava doença. Presta atenção aqui.
Olha que, e naquele tempo, hoje foi nome se pensava pelo significado. Naquele tempo se colocava nome com significado. Tinha um motivo para ele. Malom significava doença. Olha que coisa terrível. Era o esposo de Ruth. E o segundo filho, Quilion, significava definhamento. Era esposo de Orfa. Com esses nomes só podia atrair desgraça, viu? Elimeleque é o que mesmo? Meu Deus é rei. Meu Deus é rei. E vou repetir: Malom significa doença e Quilion definhamento, que é a esposa de Orfa. Eu coloquei aqui em nomes, né? Só para poder atrair desgraça. O versículo 3 a 5 do capítulo 1, não vai ter tempo para ler, apresenta aqui 3 mulheres viúvas. Isso está no início da lição, né? Mas eu posso coloquei. Mas vocês vão ter em verso 2, vocês perceberam? Né? Tem um livro, está aberto aí, capítulo 3 a 5, dá para ler? 3 a 5. Pode ler. Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Os pais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então nós temos aqui 3 mulheres viúvas, sem filhos. E a preocupação da lei do levirato. O que significa isso? A lei do levirato era a obrigação que a lei de Moisés impunha a um irmão de casar, de um irmão morto, de casar com a sua viúva, para que Deus pudesse ter descendência. Está lá em Deuteronômio, não tem tempo dá para ler. Já deu o segundo? Não deu o segundo? Não. Deuteronômio capítulo 7, Deuteronômio 25, de 5 a 10. E para ler em casa depois. Ou Gênesis 38, 10. A lei era essa de Moisés. Havia uma família, o irmão casava, ele morria, o outro irmão tinha que casar. Foi que Tamar, o que Judá não fez com Tamar. O que aconteceu com a Tamar? Tinha que casar com a outra. Agora 3 mulheres, a sogra e 2 noras, não tinha marido. Por isso que ela disse: para ter os seus maridos, seus filhos, eu não posso mais ter. Então Deus fez uma coisa interessante. Normalmente é o seguinte: o casal tem um filho, casou-se, casou com uma moça, né? E hoje tem que falar isso. Antigamente não falava, agora tem que falar isso. Casou-se com uma moça, e aí ele morreu antes da mulher ter filhos. Essa nora é parente? Continuou parente? Eu tenho uma ligação muito grande com a minha ex-nora, por causa da minha neta. E é uma nora maravilhosa. Mas, no modo geral, a família ignora a nora. Quando morre um, ou então, devia ter morrido, mas não morreu. Então acontecem essas coisas. Agora, por que Nora, não era nada mais de Noemi, se apegou a ela? E Deus disse: Deus lhe deu um filho. Dizendo a quem? Para quem? Um neto, aliás. Dizendo para quem? Para Noemi. Mas o filho, aquele menino lá de Ruth, Boaz, tem uma coisa com Noemi? Não. Mas o Deus disse: agora tem as mulheres que receberam lá em Belém, disseram: agora tu tens um filho, um neto, aliás. Não é neto. Não era, não? E se Deus queria que fosse assim, o que você pode fazer? Vamos dizer alguma coisa? Vamos dizer que não era filho? Se Deus disse que era? O Bárbaro vai falar alguma coisa para você? A turma fica afiadinha, eu gosto da aula essa. A turma sabe tudo. Eu não sei nada. Então note que a obrigação que a lei de Moisés impunha ao irmão de um morto de casar-se com a viúva para obter filhos. Texto aí, o Deuteronômio tinha marcado lá em casa, 25, 5 a 10 e Gênesis 38, 8. Então Ruth casou-se com Boaz, que lhe suscitou o descendente, que foi o avô de Davi.
capítulo 4, versículo 21 e 22. O livro de Ruth não contém a palavra Deus, mas a evidência de sua presença é constante. Porque Deus ama o seu povo e ninguém pode separar do amor de Deus. Amém. Amém. Uma pergunta, amém é uma pergunta ou uma afirmação? Por que pergunta? Amém? Está errado, não está funcionando. Amém? Não, tá. O amém não é uma pergunta, é uma afirmação. Você terminou uma coisa, diga amém. Não diga amém? Amém não é uma pergunta. Se vê muito disso aqui dentro da igreja, né? Amém? Quer dizer, quer que alguém aprova o que ele falou. A palavra amém não é uma pergunta. A palavra amém é uma afirmação. Você diga o quê? Assim seja. Assim seja. Agradeço, meus irmãos, pela sua presença. Domingo que vem nós teremos uma aula aqui com a dona Georgina e o assunto vai ser Ruth, uma fé em ação. Possível que eu comi alguns pãozinhos que ela vai ver domingo que vem. Ela vai comer alguns pães que eu vou dar no outro semana. Assim por diante. Porque a matéria é misturada. Mas não foi interessante, gente, a gente viu aqui? Não que eu falei, voltando a Bíblia, que Deus age no meio das coisas piores, realizando vidas. Hoje à noite, estejamos aqui porque é o dia da eleição do pastor. E nós estamos pregando sobre o tema, o que é mesmo aí? Deus tem um trabalho para você. Deus tem um trabalho para você. Quanto é tempo? Cumpre com certeza. Tudo, quando tiver as tuas mãos, faz o que a sua força. Porque para a sepultura você vai não há mais. Vai cantar trabalho sério? Vai, exatamente aí. Eu não peguei comigo. Bom, a aula está acabada. Vamos para a classe, vamos para a sua sociedade, vamos reunir, é isso? Então vamos, por favor. Obrigado pela sua presença. Leia o capítulo 38 de Gênesis, por favor.